No vídeo de hoje eu vou tentar te convencer a não comprar esse disco aqui, ó. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Demorei, é verdade. Estou de volta para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, hoje eu vou tentar em vão, né, te convencer a não importar esse disco aqui, ó, o Dynasty do Kiss pela Amazon. Se você também é fã do Kiss, assim como eu, e já tem esse item, ok, mas de repente você está pensando em comprar, talvez a minha experiência, né, a história que eu vou compartilhar aqui com vocês, te faça mudar de ideia ou de repente pensar duas vezes, porque, como diz o ditado, quem pensa duas vezes quase pensa melhor. Eu já mostrei esse disco num vídeo que eu fiz no final de 2025, né? Eu mostrei o item e tudo, mas eu não contei a história por trás dessa minha aquisição, né? Uma história um tanto quanto curiosa, ou eu diria muita coincidência. Esse disco eu comprei em julho de 2025, juntamente com o My Generation do The Who. Eu não vou entrar em detalhes porque, como eu disse, eu já fiz o vídeo falando, né, do disco. Comprei em julho e aí aconteceu que a Amazon havia me dado um prazo, né, de entrega e o primeiro prazo não foi cumprido e aí remarcaram, né? O prazo inicial era uma quinta-feira e depois ficou para o sábado e depois também não foi entregue e ficou para uma terça-feira e também não foi entregue. E aí na quinta-feira eu entrei em contato, né, com a Amazon para saber o que havia acontecido com o disco, já que na atualização que eu recebi dizia que ele tinha saído, né, saído para, para ser entregue. E aí eu entrei em contato e foi me sugerido que eu de repente pedisse o reembolso, né? Porque afinal de contas eram dois discos importados. E foi o que eu fiz, né? Pedi o reembolso e a plataforma, né, me garantiu que em até 3 dias eu receberia o dinheiro de volta. Mas para minha surpresa eu recebi no mesmo dia. E a coincidência é que nessa quinta-feira, né, no mesmo dia que eu pedi o reembolso, eu recebi os discos. Pode soar como uma sacanagem, né? Ficar com o dinheiro e com os discos, mas aí é que vem a história com esse disco. Esse disco, na verdade, ele veio com a primeira música, né? I Was Made for Loving You, com defeito. Na verdade, o disco ele não enrosca, né? Mas a música pula. Então a primeira música, né, do lado um pedacinho da segunda música e a primeira música também lá do lado 2. O resto não, o resto, né, vai normal. Valendo que, né, vale lembrar, como eu disse, que eu não pedi o reembolso pelo disco estar danificado, até porque eu não tinha recebido o disco ainda, né? Foi a coincidência aí. E a Amazon, né? Assim, na verdade a minha ideia era o quê? Era devolver o disco e pegar um outro disco em troca, mas na verdade eu queria um outro disco desse. Esse disco tem uma das minhas baladas preferidas de toda a discografia do Kiss, Sure Something. Então a minha ideia era, né, se houvesse essa possibilidade de fazer essa troca, mas a Amazon ela não exige que você devolva os itens, né? E aí, em julho, isso foi em julho. E aí eu esperei porque eu queria comprar de novo esse disco. E achei, né,
em outras vezes, mas o preço não estava muito atrativo. Eis que em março de 2026 eu comprei o disco. Achei por um preço parecido com o que eu havia pago, né? A mesma reedição. Na verdade, segundo a informação, né, dos COGs, é o mesmo lote. Então o disco não tem nada, né, de diferente. O selo, o pôster. Eu já mostrei esse pôster aqui uma vez, mas para quem não viu o vídeo, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver o pôster por inteiro, ó. Enfim. E aí, importei de novo esperando o disco chegar. E o que foi que eu pensei, né? Qual é a possibilidade de 8 meses depois você comprar um disco do mesmo lote e de repente ele vir danificado? 1%? Pois é, então eu fui o sorteado, porque eu faço parte desse 1%, dessa estatística. O disco veio de novo danificado. Esse aqui, como eu disse, o primeiro, a música 1, um pedacinho da segunda música e a primeira música né, do lado 2. Esse aqui, a música 1, a 2, a 3 do lado 1, a 1 e a 2 do lado 2. Cara, que decepção, que decepção. Recebi esse disco, né, dessa vez, né, no prazo, e assim que eu coloquei para escutar, né, que vi que estava unificado, eu entrei em contato com a Amazon e procurando, né, uma solução. De novo, a minha ideia era ter esse disco, então eu queria, né, se tivesse, lógico, a possibilidade de trocar o disco. Mas repetindo, a Amazon não tem essa prática, né, de recolher o item, né? Você manda o item e espera que eles vão te enviar o item, né? Um item igual ou um que você tenha escolhido. Cara, fiquei muito chateado e decepcionado. E aí eu precisava pensar numa solução a curto prazo, né? Rápido, já que a Amazon havia, né, me devolvido o reembolso no mesmo dia. Isso foi no sábado, né? E no sábado mesmo eu entrei em contato e eles me reembolsaram. E aí não quis arriscar, porque o disco estava lá, com o mesmo valor. Mas já que eu comprei 2 discos que foram relançados e fazem parte, né, do mesmo lote, eu não quis arriscar de novo, né? Então eu procurei um disco ali, né, do meu interesse, que o valor que eu paguei fosse, na verdade, um disco que, né, que coubesse no orçamento. Eu não queria ter que desembolsar um valor a mais para cobrir esse buraco, né? Vamos dizer assim, essa lacuna, por causa do segundo disco, Dynasty do Kiss, que veio quase que 50% danificado. E aí decidi fugir um pouco, né, do rock e escolhi um disco que eu não me arrependo, ó. O único disco do meu interesse que, como eu disse, coube no orçamento, né, para aproveitar o reembolso, ó. George Michael, Listen Without Prejudice. Cara, que disco espetacular. Disco lançado em 1990. Tem o grande hit, né, da discografia do George, Freedom 19, com um videoclipe que bombou, né, a MTV no começo, né, dos anos 90. Traz também uma música Heal the Pain, outro grande sucesso, grande hit, que recentemente ganhou uma versão em português cantado pela Fernanda Sakai com participação do Samba Rosa. Mas vai destacar as músicas So Free, a música Waiting for the Day, onde George Michael faz uma referência a You Can't Always Get What You Want, dos Rolling Stones. Disco lançado nos Estados Unidos, veio desse encarte envelope aqui com as letras. Opa, tá refletindo. Claro que não foi uma escolha aleatória, né? Todo mundo conhece pelo menos umas 3 ou 4 músicas, né? Uns 3, 4 hits do George Michael. Então, a ideia de pegar o disco
foi para conhecer as músicas que normalmente as rádios não tocam, né? E como eu disse, foi uma escolha muito bem acertada, porque o disco é fantástico. Um pop de primeira qualidade. Vai lembrar que George Michael canta, né? Canta, lógico, mas produziu, compôs quase todas as músicas, além de tocar baixo e teclado. George Michael aqui muito versátil, né? Com as músicas mais românticas e algumas músicas mais dançantes. Então, ó, George Michael com Listen Without Prejudice foi a solução que eu encontrei, né, a curto prazo para disfarçar um pouco a minha frustração com o segundo disco Dynasty do Kiss, que veio danificado. Mas e uma solução a médio e longo prazo, né? O que eu vou fazer agora com os dois discos danificados? E aí, ó, vai lembrar que eu importei outros discos pela Amazon e não tive nenhum tipo de problema, né? Inclusive um outro do Kiss, Hotter Than Hell. Mas eu queria mesmo esse disco em vinil. Essa capa é fantástica. Talvez se aparecer uma oportunidade de pegar em CD, eu farei, mas a decepção por não poder ouvir o vinil do Kiss, esse Dynasty, nem a aquisição do George Michael, que eu mostrei para vocês, o Listen Without Prejudice, vai apagar essa frustração. E aí, não sei dizer se de repente, se você optar por comprar em outra plataforma, né? Se o disco vai apresentar esse tipo de problema, mas de verdade eu não vou arriscar. Esse aqui, em vinil pela Amazon, eu não compro mais. Pessoal, por isso é isso. Esse foi o disco aí para compartilhar com vocês a minha decepção, né? Com os dois discos Dynasty do Kiss. Dois discos do mesmo lote que, infelizmente, vieram danificados. Espero que eu tenha agregado a coisa de vocês. Vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo.